Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para trazer as últimas informações importantes do Internacional. Antes de trazer essas informações do Colorado, já vou te pedir para deixar o like aqui no vídeo, que é importante para ajudar na divulgação, para que o maior número de pessoas possa visualizar esse vídeo. Se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do canal, me dá essa força, me dá essa moral para que eu possa seguir crescendo por aqui e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, galera, o primeiro assunto aqui é para falar da barbeiragem cometida pela direção do Sport, escalando de forma irregular o zagueiro Pedro Henrique, emprestado pelo Inter. O Pedro Henrique, com a camisa do Inter no Campeonato Brasileiro, ele fez 5 jogos, entrou em 5 jogos. O problema é que em outros 2 jogos que ele ficou no banco de reservas, ele recebeu o cartão amarelo. E a partir do momento que tu é punido com o cartão amarelo, é contabilizado como tivesse jogado. E aí completou 7 jogos. O Sport contratou o Pedro Henrique por empréstimo e colocou o Pedro Henrique em outros 4 jogos, além do Pedro Henrique ter ficado em um jogo no banco de reservas. Dessa forma, o Pedro Henrique foi escalado de forma irregular. No momento que ele fez 7 jogos pelo Inter, ele não poderia atuar por nenhum outro clube. Uma baita barbeiragem cometida pela diretoria do Sport. Um amadorismo muito grande que vai custar caro ao Sport. Isso porque o Sport vai ser penalizado com a perda de 3 pontos, independente se ganhou, perdeu ou empatou esses 5 jogos que o Pedro Henrique foi relacionado, seja jogando ou no banco de reservas, e ainda perde 2 pontos que o Sport conquistou no campo, que foi 2 empates nesses 5 jogos que o Pedro Henrique esteve relacionado nos jogos do Leão da Ilha do Retiro. O total, 17 pontos que o Sport poderá e deverá ser punido pela CBF. E o Sport, perdendo 17 pontos, ele vai ficar com 0 ponto, porque hoje ele tem 17 pontos, está na zona de rebaixamento. Acontecendo isso, essa punição de forma oficial, o Sport está praticamente aí rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Um grande amadorismo que cometeu aí a direção do Sport, uma barbeiragem sem tamanho que pode aí resultar na perda de 17 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O Pedro Henrique, que tinha jogado já 5 jogos, além de 2 jogos que contabilizou por conta do cartão amarelo que ele recebeu, ele não poderia mais, com esses 7 jogos com a camisa do Inter, atuar com a camisa do Sport. O Inter não tem nada a ver com isso, o Inter não vai sofrer nenhum tipo de punição por conta disso, porque o Inter apenas emprestou o jogador. Caberia ao Sport olhar para ver se poderia ou não utilizar o Pedro Henrique, e não poderia, acabou utilizando o Pedro Henrique nas partidas e vai ser penalizado com o seu rebaixamento praticamente assegurado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Segundo assunto aqui é sobre a volta do público aos estádios, em específico ao estádio Beira-Rio, a torcida colorada. Em princípio, o jogo que marcaria o retorno da torcida, já que teve uma reunião nesta terça-feira, foi batido o martelo, CBF com os clubes está liberado a volta do público a partir da 23ª rodada do próximo final de semana. O Inter enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão no sábado às 9 horas da noite. Em princípio, o jogo que marcaria a volta do público da torcida colorada ao Beira-Rio seria no dia 21 de outubro contra o Red Bull Bragantino, numa quinta-feira,
8 horas da noite, jogo remarcado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, a informação do Tiger Junk, da Rádio Bandeirantes, na noite desta terça-feira, é de que os 3 jogos que seriam adiados pela convocação do Edenilson, eu trouxe aqui no canal, o Juninho Paulista falou quando foi feita a convocação para a seleção brasileira que a CBF iria adiar os jogos dos jogadores que fossem convocados para a seleção brasileira, os jogos dos clubes que tivessem jogadores convocados para a seleção brasileira seriam adiados. Mas, segundo o Tiger Junk, há uma sinalização que pode não ser adiado. E aí seriam 3 jogos que o Inter cumpriria sem o Edenilson, o Palacios e o Guerreiro, que foram convocados aí para suas respectivas seleções. Jogos contra o Ceará, fora de casa, a Chapecoense no Beira-Rio e o América Mineiro também no Beira-Rio. Caso se confirme aí o não adiamento desses jogos, a volta da torcida ao estádio Beira-Rio aconteceria no dia 10 de outubro, às 11 horas da manhã, num domingo, contra a Chapecoense. Agora a gente precisa cuidar dessa situação para ver se esses jogos serão adiados ou não. Caso sejam adiados, a volta da torcida colorada ao Beira-Rio será no dia 21 de outubro contra o Red Bull Bragantino. Caso não sejam adiados esses jogos, a volta da torcida ao Beira-Rio será no dia 10 de outubro contra a Chapecoense, num domingo, 11 horas da manhã. Terceiro assunto para finalizar, Bruno Praxedes. Por que eu falo dele aqui? Porque há uma possibilidade do Bragantino negociar o Praxedes com o futebol europeu na próxima janela, na janela de verão aqui no Brasil. 3 clubes estão interessados no Praxedes: o Watford da Inglaterra, Bayer Leverkusen da Alemanha e o Lens da França. O Bragantino quer no mínimo 15 milhões de euros para negociar o Praxedes. E aonde entra o Inter? O Inter tem 10% de uma futura venda. Caso se concretize uma venda do Praxedes por 15 milhões de euros, o Inter fica com 1,5 milhão de euros, cerca de 9,4 milhões de reais, uma grana interessante, principalmente no momento de dificuldade financeira que o Inter está passando. Portanto, o Inter pode aí, nos próximos meses, receber uma grana pela venda, uma possível venda do Praxedes, que está muito bem nesse início com a camisa do Bragantino e já desperta aí o interesse de clubes europeus. Tá bom, galera? Essas são as últimas informações do Inter. Deixe um like, se inscreva no canal, fazer parte aqui do canal para que eu possa seguir crescendo por aqui. E eu volto numa próxima. Grande abraço!